dessa, acredito que fica um pouco mais fácil ministrar a palavra de Deus para vocês, para mim, para todos nós nessa noite. Gente, abra a tua Bíblia para que você possa tomar o assento no livro de Filipenses, no seu capítulo de número 2. A carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 2, a partir do verso de número 5. Para ser mais preciso, iremos ler o versículo 5, 6, 7 e o 8. Filipenses, capítulo de número 2, versos 5, 6, 7 e 8. Vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Poder tomar o nosso assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Gente, estamos diante de uma carta essa que é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Essa carta foi endereçada pelo apóstolo Paulo, ao qual ele se encontrava em Roma, aguardando um julgamento, mas ele tinha força, ele tinha ânimo, mesmo em um momento difícil, para animar outras pessoas. Paulo, ele poderia estar com certas situações ao ponto de pensar em desistir, ao ponto de querer largar o chamado, ao ponto de querer largar a toalha. Por quê? Porque ele está pregando Jesus Cristo e está sendo perseguido, está aguardando julgamento para ser condenado, sentenciado à morte. É claro que de uma forma humana é natural. Qualquer um de nós entendemos que eu estou fazendo a obra de Deus, tem que dar tudo certo, ninguém tem que se levantar, as coisas têm que caminhar de uma forma leve, suave. Por quê? Porque o nosso Deus, ele nos garante, e se ele nos garante, nada pode vir ao meu e ao teu encontro. Só que tudo que acontece na minha vida, na tua vida, como aconteceu na vida de Paulo, era para que ele viesse ter um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Então Paulo é alguém que está esperando um julgamento, uma sentença, mas no seu coração ele tem algo para alimentar a igreja. É como se você chegasse na igreja e na tua vida as coisas não estivessem tão bem assim, no teu casamento as coisas não estivessem tão bem, na tua vida emocional muito menos, no teu ambiente de trabalho você também tem sido perseguido com problemas. Mas quando você chegasse na igreja, dentro da tua casa, no teu lar, na tua vizinhança, você tivesse algo para alimentar essas pessoas. É como se Paulo ele estivesse indo para a forca, mas antes de ir para a forca, no caminho, ele olha e diz: vale a pena servir esse Deus, seja como esse Deus. E Paulo está alimentando a igreja, está dizendo para a igreja que aquela igreja, ela precisa ser mais unida. Paulo está falando sobre união. Paulo ele continua dizendo também sobre humildade. Paulo também ele continua dizendo sobre renúncia. A carta no capítulo 2 é basicamente dando ênfase a esses tópicos. E Paulo ele vai escolher um personagem para dar exemplo. Paulo ele poderia escolher
escolher Pedro, poderia escolher Mateus, poderia escolher Lucas, poderia escolher Maria Madalena e muitos outros personagens que foram contemporâneos a ele. Mas Paulo, ele olha para o homem e ele percebe que o homem também é falho. Então ele olha para alguém que nunca falhou e jamais falhará. Ele olha para alguém que foi o maior exemplo de toda a história. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Nós entendemos que nós pertencemos a um reino celestial, e dentro desse reino celestial nós somos servos, e a nossa missão aqui é servir, e servir muito bem o nosso próximo. Então Paulo, ele vai elencar que eu e você e a igreja de Filipe venha ter o mesmo sentimento ao qual teve Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não apegou-se ser Deus daqui na terra. Por quê? Porque Deus, ele se esvaziou, mas não do seu poder. Ele se esvaziou da sua glória, porque senão homem nenhum conseguiria chegar próximo a ele. Mas do seu poder, ele continuou poderoso. E perceba que ele tinha todas as condições de chegar aqui, fazer um trono na terra, sentar. E é claro que todo ser humano iria se sentir importante e bem em servir o nosso Deus. Agora perceba que ele veio aqui para dar exemplo, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos ser servos, que nós precisamos ser obedientes. Perceba que Jesus, em algum momento da sua história, ele sentiu fome, mas ao mesmo tempo ele alimentou multidões. Em algum momento ele sentiu sede, em outro momento ele afirmava que ele era a fonte da vida. Porque nós precisamos entender que ele se fez semelhante aos homens, mas ele não era 100% homem. O texto vai dizer, se você ler aqui, ele era semelhante, ele se fez semelhante aos homens. Por quê? Porque era necessário ele se fazer carne. O texto no livro de João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que quer dizer? Que no princípio ninguém nunca viu a Deus, mas ouvia a sua palavra. O evangelista João, ele faz questão de dar ênfase em dizer que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Em dado momento, Jeremias, ele vai escrever assim: eu sou o Senhor, que somente os corações, para retribuir a cada um segundo o fruto das suas ações. Jesus, em Apocalipse no capítulo 2, ele vai dizer assim: para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sou da mente e os corações, para retribuir a cada um segundo o fruto das suas ações. O profeta Isaías, quando ele escreve o seu capítulo número 43, ele vai dizer assim: vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, me criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Em outro momento ele vai dizer: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aleluia. Jesus, no capítulo de 1 do livro de Apocalipse, João tem aquela visão e fica com medo. Jesus bota a mão sobre João e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e eu sou o último. Estive morto, mas hoje estou vivo, e eis que tenho na minha mão a chave que abre todo tipo de porta. Eu tenho a chave de Davi. Isaías, ele continua descrevendo sobre esse Deus e vai dizer: eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. Quando Deus, ele chama Moisés,
ele vai fazer uma simples pergunta: qual é o teu nome? Para que quando eu chegue a Faraó, para que quando eu chegue ao meu povo, eles venham saber e entender a divindade que está me enviando. E o Todo-Poderoso diz para ele: diga ao meu povo que o eu sou enviou a voz. Jesus, um dia, ele está sendo interpelado pelos fariseus. E os fariseus estão falando sobre Abraão. E Jesus vai dizer assim: o vosso pai Abraão se alegrou por ver o meu dia. Aí os judeus ficam revoltados para sua família. Vão dizer assim: tu não tem nem 50 anos, como é que tu viste nosso pai Abraão? Aí Jesus olha para eles e vai dizer assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então, se o Deus que apareceu para Moisés no deserto, que fez com que Moisés libertasse o povo da escravidão, se apresentou para ele como eu sou, e Jesus agora está afirmando que ele é o próprio eu sou, quem Jesus é? Se ele é Deus, antes dele Deus se formou, depois dele nenhum haverá, porque ele afirmou: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Tiago, quando escreve no seu capítulo número 2, no seu verso 19, ele vai dizer assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Conseguiu entender? Que o nosso Deus é todo poderoso, mas se fez servo para vir aqui. E ele vindo aqui, ele não se entregou, mas ele deu exemplos de como nós devemos conviver, nos relacionar, servir. Em dado momento, Jesus ele se apresenta a João Batista, porque existe versículos na Bíblia que nós precisamos entender se está de uma forma literal, se está de uma forma analógica ou se está de uma forma alegórica, porque senão nós vamos fazer confusão e não vamos entender de uma forma contextual. Eu vou te dar um exemplo. Jesus ele andou sobre o mar. Está literal, é alegórico ou analógico? Nesse texto é literal. Jesus realmente andou sobre o mar. Mas eu também posso usar esse texto de uma forma alegórica. Ele andou sobre os problemas, não era o mar físico, não era o mar líquido, eram os problemas, ele andou sobre os problemas. Então nós temos que entender em que contexto foi escrito e por que está naquela maneira. Porque o escritor, ele precisa de uma licença poética para escrever o texto. Porque se nós entendemos que quando Jesus ele entra no templo e ele diz que foi até uma mensagem que o diácono antes trouxe hoje de manhã. Quando Jesus ele entra no templo e ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele estava apenas cumprindo uma profecia que foi proferida por Isaías, para que aquele povo entendesse que aquele que havia de vir já estava ali. E o povo, quando percebe, o povo entende o que Jesus estava dizendo, e o povo não recebe. Assim como Jesus ele vai dizer que ele é o sou, o povo pega a pedra, porque acusa ele de blasfêmia. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Então, no momento, Jesus ele está falando sobre o bom pastor. O bom pastor da vida pelas suas ovelhas. E ele vai continuar dizendo que as ovelhas conhecem a voz do pastor e as seguem. Aí Jesus, ele continua interpelando os fariseus. E os fariseus vão dizer: você fala tanto do Pai, você fala tanto do Pai, que Pai é esse? Aí ele vai dizer: eu e o Pai. O que me chama a atenção, diáconos, é que no livro de João, capítulo 14, Jesus ele vai dizer assim: na casa de meu pai tem muita morada, se não fosse assim. E ele continua dizendo que ele vai preparar um caminho e voltará
e nos buscará para si mesmo. Aí, um discípulo chamado Tomé vai falar assim: Senhor, para onde tu vais? E como nós podemos saber o caminho? Aí Jesus vai dizer assim para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui é mais forte, porque se trata de semântica em português. Perceba que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora tendes visto e conhecido o Pai. Não tem revelação maior do que essa. Só que o discípulo chamado Filipe achou que era pouco. Chega depois. Aí ele diz: Senhor, tu fala tanto do Pai. Faz o seguinte: mostra para mim quem é o Pai, para que chegue. Não vou mais questionar, não vou mais perguntar, não vou mais nada. Mostra só quem é o Pai. Aí olha para Filipe e vai falar: Filipe, há tanto tempo comigo e nos tem conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Eu lembro que no Natal, no Ano Novo melhor, na virada do ano, um vizinho meu, ele tomou um goró e estava na esquina gritando: eu quero conhecer meu pai, eu quero saber meu pai, eu quero conhecer meu pai. Por quê? Porque a mãe dele criou ele a vida toda, ele nunca conheceu o pai. E no dia que ele estava meio alcoolizado, veio à tona dele que ele queria conhecer o pai. Pai de vocês sabiam que tem muita gente dentro das igrejas que não conhece o pai que serve? Porque se você não entender de uma forma literal, ou se você não entender de uma forma profunda, você vai entender que Jesus na cruz, ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele lá. Não é isso? Deus, não vou arriscar nessa, vou ficar no português. Deus meu, por que me desamparaste? O que você entender que ele está fazendo ali? Ele está reclamando, ele está murmurando que ele foi abandonado por alguém. Só que quando nós entendemos de uma forma contextual profunda, no livro de Lucas vai dizer assim, capítulo 24, verso 44: importava-se que de mim se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus ele não estava murmurando. Jesus ele estava recitando o Salmo de Davi, capítulo 22 do Salmo, ou Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Davi que falou isso. Então, quando você entende que Jesus, tudo que ele estava fazendo era para te dar exemplo, você vai entender que antes dele Deus nos formou, depois dele nenhum haverá, porque ele é o Senhor e fora dele é o nosso Salvador. Quando Jesus ele se depara com João Batista, você sabia que era para cumprir mais uma profecia? Do capítulo 40 de Isaías, do seu verso número 3: vós que clamai no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem era a voz que clamava no deserto? Eu ouvi você dizer João Batista. Quem era o Senhor que estava diante de João Batista? Eu ouvi você dizer, era Jesus. Deus nunca profetizou ou disse que ele iria enviar outro. Ele nem profetizou sobre a sua vida. Jeremias ele vai dizer que o nosso rei, ele entraria em Jerusalém montado sobre o jumento, filho de uma jumentinha. Eu quero saber se você é bom de Bíblia. Quem entrou em cima de um jumento, filho de jumentinha? Deixa eu ver você dizer. Opa, essa igreja que gosta de Bíblia, essa igreja que gosta de palavra. E você sabia que existe uma profecia que as portas que Deus passou ficarão fechadas até a volta dele? Você sabia disso? Lá no Zacarias. Você sabia que por onde Jesus passou, as portas continuam fechadas no mundo da lamentação? Aquelas portas ninguém pode passar por ali. Por quê? Porque os árabes construíram um cemitério ao lado da porta. Porque
ele sabe que o judeu, ele é contra, ou eles têm dentro da sua lei, que se tocar em algo morto, ele se torna impuro. Então o que eles fizeram? Construíram um cemitério, porque se algum judeu pisar naquele cemitério, ou no sepulcro, ele se torna imundo. Só que a hora de Zacarias vai dizer que quando o Senhor voltar, ele vai pisar sobre o monte, e o monte vão se abrir por oriente e por ocidente, e aquela porta por onde ele passou, ele voltará. Muitos anos fazendo algo para impedir, mas ele sabia que já estava dentro da profecia bíblica do Senhor. Jesus, ele se fez carne, ele veio aqui na terra, e ele começou o seu ministério através do batismo, porque o batismo, ele é um ato de uma boa consciência, para arrependimento, para mudança. Só que Jesus, ele não tinha que se arrepender, porque Deus é santo, mas ele se batizou para trazer para mim e para você, que nós também precisamos passar pela água do batismo. E você sabia que todos os batismos na Bíblia foram ministrados em nome de Jesus? Você sabia que na Bíblia não tem ninguém que foi batizado no título Pai, Filho e Espírito Santo? Por quê? Porque no livro de Mateus 19, Jesus vai dizer que se batizasse no nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Porque Pai não é nome, Pai é um título. Eu te dou um exemplo. Qual é o nome do teu pai? Então o nome do teu pai é Elias. O nome do teu pai não é pai, porque pai é um título. Ele tem um nome. No dia de Pentecostes, havia aproximadamente 3.000 almas reunidas. E Pedro e os demais apóstolos fazem uma pregação sobre o nome de Jesus. E naquele dia, os homens vão dizer assim: e agora, irmão, o que faremos? E pergunta para Pedro e os apóstolos: e agora? O que devemos fazer? Aí Pedro olha para ele e vai dizer assim: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebam o nome do Espírito Santo. Aleluia! Por que tem que ser batizado no nome? Porque no livro de Atos, capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim: em nenhum outro nome há salvação. Perceba que para expulsar demônio você usa o nome de Jesus. Perceba que para curar enfermo você usa o nome de Jesus. Para restaurar casamento, usa o nome de Jesus. E por que não é do batismo nada esse nome? Jesus, ele está diante de João Batista para cumprir a profecia. E João diz para ele: eu que deveria ser ministrado e batizado por ti, tu vem a mim? Eu não sou digno de amarrar tua sandália, e tu vem até mim? E ele diz para João: para que cumpra a profecia. Aí no momento do batismo, o céu se abre, uma voz: esse é o meu filho amado, que é comprado. Uma pomba corpórea, e Jesus ali. Ô pastor, sai dessa agora, dessa sinuca aí. Você crê no Deus onisciente? Você crê no Deus onipotente? Você crê no Deus onipresente? Você crê que o mesmo tempo que ele estava ali, ele estava no céu? Você sabe que eu te provo isso na Bíblia? Jesus conversando com Nicodemos e falando sobre o novo nascimento. E Nicodemos, dado momento, não está entendendo nada. E Jesus, dado momento, vai dizer: Nicodemos, se você não nascer novamente, você é mestre, mas você precisa nascer novamente, Nicodemos. Aí o texto vai dizer que Jesus conversando com Nicodemos aqui na terra, mas vai dizer que o Filho do Homem está no céu. Por quê? Porque o céu nunca ficou vazio, porque Deus é Espírito. E Ele habita em todo lugar. E quando Jesus ele batiza, ou ele é batizado, é o início de um ministério. A voz, a pomba e Jesus. Você sabia que aquela visão foi só para João Batista? Ninguém daquele povo viu. Por que só João Batista viu? Porque era um sinal para João Batista que ele era aquele que havia de vir. Então vou fazer uma analogia com vocês. Vamos supor que isso aqui seja uma moto.
me ajudar a realizar. Está vendo a moto? Sim. Se eu ligar a chave, vai fazer um barulho no motor. Você vai escutar o barulho? Sim. Como é que é o barulho da moto? Nessa moto tem um cano de descarga. Se você colocar a mão no cano de descarga, você vai sentir um vapor quente, um vapor de fumaça. Então, em primeiro lugar, você está vendo. Segundo lugar, você está ouvindo. Terceiro lugar, você está sentindo. Mas quantas motos você está vendo? Assim foi Jesus no seu batismo. Era apenas um Deus se manifestando para João Batista que ele era aquele que havia de vir. Aleluia. Esse Deus, ele inicia o seu ministério através do batismo. Se alguém aqui ainda não foi batizado, você precisa ser batizado ou batizado, porque é um compromisso, é uma iniciação na caminhada cristã. Então, o primeiro exemplo que Jesus vai nos dar na Bíblia é sobre o batismo. Ele não precisava, porque ele não teve que se arrepender, mas ele se batizou para que eu e você possamos entender que precisamos também ser batizados. O segundo exemplo, e eu não vou conseguir falar todos, mas eu vou tentar falar alguns dos mais importantes, ou seja, todos os exemplos que ele deu eram importantes, mas o segundo exemplo que ele dá, ou que ele nos deu, foi quando uma mulher que é pega no ato de adultério, é levada até ele. E eu posso garantir que tudo isso que eu estou falando eu não escrevi nada. A pregação é sobre Filipenses, eu nem cheguei lá. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão bondoso, e ele trabalha de uma forma diferente do ser humano, porque ele trabalha com recuperação. Ele não exclui ninguém, ele trata, ele cuida. Ele não joga para fora, ele traz. Por isso que às vezes a pessoa não consegue entender a visão do pastor. Porque a visão do pastor é como na tua casa, você que tem filhos ou filhas, muitas das vezes os filhos se desentendem. E você está ali como pai, como mãe. Você quer que aquilo ali acabe. E você tenta aconselhar um aqui, aconselhar um ali, por quê? Porque faz parte da tua família. Todos vocês fazem parte da minha família. E eu preciso cuidar de vocês, porque naquele religião eu tenho que apresentar a vida de vocês para Deus. E uma mulher levada até o Senhor e foi pega no ato de adultério. Naquele período de tempo, o Senhor era considerado adultério se fosse pego no ato, pastor, no frafru. Não adiantava alguém saber. Me contaram, me falaram. Naquela época não adiantava. Tinha que ser pega no ato. E aqueles homens, quando chegam até diante de Jesus, vão dizer assim: Senhor, mestre, pegamos essa no ato. Pela lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E tu que diz? Jesus, ele está escrevendo no chão. E o momento que Jesus está escrevendo no chão, ele está vasculhando a alma de todos que estão ali. E Jesus percebeu algo. Todos ali eram tão pecadores como aquela mulher. O pecado era diferente, mas não deixavam de ser pecadores. O meu pecado é diferente do teu. O teu pecado é diferente do meu. Mas todos nós diante de Deus somos pecadores. Nós somos santos porque nós somos separados do mundo. Mas nós falhamos, nós erramos. Nós pensamos às vezes coisa errada. Nós tomamos decisões precipitadas. Mas Deus, ele é tão bom, sabe que ele nos dá a oportunidade de refazermos, de termos novas atitudes. E quando aquela mulher está diante dele, aqueles homens, eles perguntam a Jesus qual era o veredito. E Jesus olha para ele e vai dizer: aquele que não tem pecado dentre vós, que seja o primeiro a tirar a pedra. O texto vai dizer que vai ser de 1 a 1. Agora fica Jesus e aquela mulher. E todos nós somos bons para dar sermão. Quando alguém te desobedece, faz a coisa errada, faz aquilo que você falou para não fazer, quando vem até você quebrado, o que você faz? Eu te falei, eu te avisei, eu falei que isso ia acontecer, mas isso que Jesus fez aqui não. Jesus não está dando sermão, Jesus está tratando. Muitas das vezes nós queremos dar sermão, mas Jesus diz assim para ela: filha, cadê os acusadores? Por quê? Porque o que passou
nesse período de tempo, foi suficiente para Deus mesmo tratar com essa pessoa. E quando a pessoa chega pedindo ajuda, é que está quebrado, está arrebentado, quer um abraço, não quer sermão, porque já sabe que errou, está quebrado, precisa ser restaurado. Jesus não te chamou para terminar de quebrar o vaso, de amassar o vaso. Isso aí é ele que faz. Jesus te chamou para se restaurar. Aí agora aquela mulher entendeu que quem estava ali era alguém que não queria jogar ela fora. Quem estava ali era alguém que queria restaurar, queria proteger, queria colocar nos braços. Só que antes dela sair, ele olha para ela e fala assim: olha, você tem uma coisa, eu te perdoo, vai e não peques mais. Jesus me perdoa, te perdoa, mas o que ele fala para mim e para você é: vai e não peques mais. Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, e o filho quando volta, o filho volta todo arrebentado, volta todo amassado, e ele estava cheio de vergonha de voltar. Só que no Oriente Médio, um ancião correndo é vergonha. Então Jesus, quando conta a parábola, ele vai dizer que o pai, vendo o filho de longe, corre ao encontro e o abraça. Por quê? Porque o pai da história é Deus. E Deus, ele corre ao meu encontro, ao teu encontro, para tirar a minha e a tua vergonha. Quando ele nos abraça, quem está falando de mim está falando dele, quem está falando de você está falando dele. Porque a função do nosso Deus é restaurar, é proteger, é colocar de pé. O filho está tão quebrado que ele vai falar assim: pai, eu não sou digno de comer a tua mesa com meus irmãos, permita que eu durma na casa dos trabalhadores. Se é um homem, você mereceu, está no pão, disciplina, foi desobediente, foi rebelde. Deus pega na sandália, coloca no pezinho, pega o anel de autoridade, coloca no dedo, pega a melhor roupa, veste, mata o melhor, eu ia falar besura, mata o melhor bezerro. Por quê? Porque o meu filho estava morto, mas Deus voltou a vida. Deus ele se alegra quando eu e você agimos assim. Pegamos alguém lá fora que estava morto e ajudamos a restaurar. Que eu e você devemos ser sempre uma ponte, um canal para Deus nos usar. Deus ele vai nos dar outro exemplo aqui na terra sobre o perdão. Quando Jesus ele está fazendo uma pregação e ele está dizendo para os discípulos e para o povo que no período da lei, se o irmão pecar contra você, você leva 2 testemunhas, ou melhor dizendo, você vai até ele e conversa com ele. Se ele se arrepender, tu ganhaste o irmão. Se ele não se arrepender, leva 2 testemunhas. Se ele se arrepender, não se arrepender, leva a igreja, problema a igreja. Se ele se arrepender, se ele não se arrepender, trata ele como pecador e publicano. Pedro está ouvindo essa história. O que Pedro entende? Opa, o mestre falou que até 3 vezes. O 7 é o número da perfeição. Então vou perguntar a ele: mestre, até 7 vezes? Vou tirar nota 10 com o mestre. Aí ele fala: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ninguém vai conseguir errar contigo 10 vezes no mesmo tiro. Quanto mais 490. É isso que dá? É. Alguém vai conseguir errar contigo 490 vezes no mesmo tiro? Não tem como. Então é isso que Jesus está dizendo, que o perdão, ele é infinito. Mas o perdão tem que ser de verdade. Aí Jesus ele conta uma ilustração e vai dizer que o rei ele chama um servo para a prestação de conta, e aquele servo devia muito dinheiro ao rei, como se fosse uma dívida impagável, não tinha como ele pagar, e o rei perdoa aquela dívida. Ele vai dizer: Senhor, se tu me perdoar, eu te pago tudo isso. Só que o rei, ele fala assim: está perdoado tua dívida. Só que ele sai dali, ele não entende que ele foi perdoado. E quem não entende que ele foi perdoado por Deus, nunca vai liberar um perdão. Você precisa entender que Deus, ele te perdoou, independente do
teu pecado, daquele teu erro. Ele te perdoou. Não se sinta culpada, não se julgue, não se condene, porque Deus te perdoou. Aí esse homem, ele sai da presença do rei e se depara com um conservo que devia, como se fosse um dia de trabalho para ele. E aquele conservo fala: eu não tenho como te pagar, me perdoa a dívida, quando eu tiver eu te pago. E o texto diz que aquele servo, ele pega ele pela gola da camisa e bate e maltrata. Só que os seguranças do rei estão vendo toda aquela cena e vai contar tudo para o rei. Rei, lembra aquele servo que aconteceu ali, que tu perdoou toda aquela dívida, ele pagava? Lembra o que aconteceu? Tinha um que devia muito menos a ele um dia só de trabalho, ele quase bateu, mas chama ele de volta. Sabe o que eu quero dizer ali? Que quando Adão e Eva, eles pecaram, eles contraíram para si uma dívida impagável. Nada do que eles fizerem teria como pagar aquela dívida. E o que o teu irmão fez a você é muito menor do que isso. Se ele perdoou uma dívida impagável através de um sacrifício de sangue que ele mesmo pagou, porque lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, vai dizer assim: eis que o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele nos comprou com o seu próprio sangue. Pastor, qual é o nome do Espírito Santo? Eis que o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus. Eis que o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele nos comprou com o seu próprio sangue. O texto vai dizer que o Espírito Santo nos comprou com o seu próprio sangue. Mas quem nos comprou com o seu próprio sangue na cruz? Está aí o nome do Espírito Santo. Porque Deus, ele é Espírito, e esse Espírito é um Espírito Santo. Não é uma parte de Deus, não é um terço de Deus, é Deus completo. Hoje ele habita em nosso meio através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Jesus, ele nos dá um exemplo de perdão, e o maior exemplo de perdão que ele nos deu é ele na mesa. E ele vai dizer: aquele que molhar o pão junto comigo, esse me trairá. Judas não pegou Jesus de surpresa, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele já sabia. Até porque é uma profecia que se cumpriu, que ele seria traído por tamanho de prata. Então Judas, a Bíblia vai dizer que ele já estava predestinado àquilo ali. Quem predestinou? Então ninguém pega Deus de surpresa. Quando Judas faz aquilo ali, ele traz Jesus, e quando ele chega até Jesus, Jesus fala: amigo, aqui tu vieste. Não é porque Jesus estava sendo falso, não é que Jesus estava sendo sarcástico, é porque a atitude de Judas não mudou o caráter de Jesus. Não importa quem te prestigou, quem tentou puxar o teu tapete, quem falou mal de você, não importa, porque o mau caráter deles não pode mudar a tua reputação, ou o teu bom caráter, ou quem você é. Você não pode se transformar por causa de ninguém. Se erraram contigo, que bom, que não foi você que errou com eles. Jesus nos dá um grande exemplo, porque se Judas tivesse arrependido, ele teria sido perdoado. Pena que ele se tirou a própria vida. Então, se alguém fez algo contra você, perdoa. Eu não estou falando para você andar junto, eu não estou falando para você botar na tua cara, para você se dar uma palma na tua cara. Não estou falando isso. Eu estou falando perdoa. Tem pessoas que me fizeram mal, eu perdoo, mas não vou dar a segunda oportunidade, porque errar a primeira vez é humano, a segunda vez pastor, eu perdoo, vou voltar, botar Deus na minha casa. Bota. Você lembra da ilustração do sapinho do escorpião? Você não conhece, não? Vou contar para você. O escorpião queria fazer um trajeto
Só que ele era preguiçoso. Ele queria ir nas costas do sapo. Falou: sapinho, deixa eu ir nas tuas costas, sapinho, que é mais rápido, você vai pulando rapidinho. Aí o sapinho olha para ele e falou: não, escorpião, eu te conheço. Você vai montar em cima de mim aí e você vai me dar uma ferroada. Eu te conheço. Não, eu mudei. Eu sou uma nova pessoa. Eu fiz, mas dessa vez eu não vou fazer. Eu sabia: não, escorpião, eu conheço a tua lado, sei como é que tu é. Tu vai fazer novamente. Não vou, eu juro para você que não vou. Alguém já jurou para você que não ia fazer mais alguma coisa errada quando você fez de novo? Já. O escorpião vai falar: não, eu não vou fazer. E o escorpião muda no sapinho. E o sapinho: escorpião, vou confiar em você. Olha lá. E o sapinho dá um pulinho. O sapinho dá um segundo pulinho. E sente: ai, alguma coisa me espetou. Ô escorpião, você não falou que não ia mais fazer? Confiei tanto de você. O escorpião vai dizer assim pro sapinho: me perdoa, é a minha natureza. Tem pessoas que a natureza é tentar puxar o teu tapete, é te denegrir, é dar volta, é pegar com você sabendo que não vai pagar. Escorpião, mano. Aí tu vai emprestar teu cartão de novo? Não. Tu vai botar dentro da tua casa de novo? Tentou roubar tua mulher, tentou roubar tua família, você perdoou porque você é crente, aí tu vai botar na tua casa de novo? Aí você vai te dos irmãos já começa a fechar. Não, pastor, lá vou dar paulada. Não, paulada não, só perdoar. Deixa o escorpião para lá. Então Jesus ele vai nos dando alguns exemplos que nós precisamos colocar em prática. Por quê? Porque quando Paulo descreve sobre Cristo, vai dizer que ele é humilde, que ele é servo, ele foi obediente e ele se esvaziou de si mesmo. Assim nós também precisamos ser. Nós precisamos ser humildes, porque é isso que Deus espera de nós. Nós precisamos ser humildes, porque é isso que Deus espera de nós. Se o meu irmão está pregando bem, esse dia ele pregou, está pregando muito, está pregando mais do que eu, mano. E eu quero que tu pregue muito mais, porque quanto mais pregador tiver na igreja, para mim é melhor. Quanto mais obreiro tiver na igreja, para mim é melhor. Se o irmão está pregando melhor, para mim é bom. Porque é melhor eu andar com alguém que está crescendo do que alguém que... Porque quando alguém está crescendo, eu estou andando com essa pessoa, eu vou crescer junto. Então que nós possamos a cada dia incentivar uns aos outros. E se você ainda não faz alguma determinada tarefa, que você no primeiro oportunidade você faça. Porque Deus conta contigo. E Deus não chamou ninguém para ficar em banco, não, Deus chamou para trabalhar. Jesus nos deu muitos outros exemplos, mas eu não vou ter tempo de elencar todos. Eu vou falar só mais um. Jesus, ele deixou uma profecia lá no livro de Gênesis, porque quando Deus criou todas as coisas, ele já sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair. Então ele deixou no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, chama-se o primeiro evangelho, o proto-evangelho. E ele vai dizer que a semente da mulher iria ser picada, mas também iria esmagar a semente da serpente. E isso se cumpriu na cruz. Quando Jesus está na cruz, aquela profecia se cumpre, porque aquele escravo foi a picada da serpente, mas também se cumpriu ali que ele esmagou a cabeça da serpente. Porque através do sacrifício de Cristo, eu e você alcançamos a nossa salvação. E não só isso, porque Jesus ele se entregou, ele morreu, entre aspas. Por quê? Que Deus é Espírito, ele não morre. Ele se tabernaculou naquele corpo, e ele deixou de se tabernacular. O Espírito dele se retirou do corpo. O que aconteceu na ressurreição? O Espírito voltou a se tabernacular naquele corpo. Por quê? Para nos dar um exemplo, que a nossa vida não acaba aqui. Existe uma vida após a morte. Por isso que nós temos que definir quem nós somos aqui e onde nós queremos passar nossa eternidade. Porque a nossa oportunidade de fazer a coisa certa é aqui. Jesus ele nos deu o maior exemplo, que existe vida após a morte. Por quê? Porque quando ele volta, ele vai diante do discípulo, ele vai diante de uma grande multidão.
E ele vai diante de Tomé. Lembra do início da história? Que Tomé não acreditou? Aí quando ele chega até Tomé, Tomé já sabia que ele tinha aparecido. E Tomé tinha falado assim: se eu não colocar a mão no teu escravo, se eu não colocar a mão na tua lança, de maneira nenhuma eu crerei nele. Aí quando Jesus se depara com Tomé, ele fala assim: Tomé, põe a mão aqui no meu escravo, põe a mão aqui na tua lança. A Bíblia vai dizer que Tomé se prostra e vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Por que isso aqui é forte? Porque Tomé era um judeu, e todo judeu tem como base de fé e regra o Shema Israel, que é o Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Para Tomé reconhecer Jesus como esse Deus, é porque o entendimento dele foi aberto. Se o entendimento não for aberto, não adianta. Você vai ficar 2, 3 horas dando estudo, a pessoa não vai entender. Mas se Deus abrir o entendimento, não tem jeito. E Jesus nos deu um exemplo que vale a pena servir Ele. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. E quando nós estamos aqui para fazer diferença, para sermos servos. Então entenda que nós precisamos ser semelhantes ao nosso Deus. Ele foi servo, ele foi humilde, ele foi obediente. E tudo que ele quer de mim, que ele quer de você, que ele quer de nós, é que nós vamos ser assim. Hoje é noite de ceia. E o mandamento que ele deixou é que nós vamos comemorar a Santa Ceia ou a sua morte até que ele venha. Então todas as vezes que tem Santa Ceia na igreja, nós precisamos jogar por terra qualquer tipo de picuinha. Porque quanto mais pessoas tem na igreja, a probabilidade de ter problema é maior. Quando tem pouca pessoa, a probabilidade é menor. Quando tem muita gente, a probabilidade é maior. Mas o mesmo Deus que nos chamou, esse mesmo Deus nos fortalece e nos dá a capacidade de sermos humildes. O que é ser humilde? O diácono Eduardo errou comigo, mas eu vou chegar até ele e vou pedir perdão. Ah, mas o Eduardo vai entender, mas o senhor está pedindo perdão, o senhor está errado. O problema do Eduardo, o meu negócio é com o pai, eu quero estar bem é com ele. Porque se eu ficar guardando mágoa, rancor contra o Eduardo, quem vai passar mal sou eu, quem vai morrer sou eu. Então eu preciso liberar alguma coisa que está me fazendo mal contra o meu irmão. E Deus, ele tem poder para restaurar a amizade, restaurar relacionamento, restaurar todas as coisas. Então hoje é noite de ceia, gente. Hoje é noite de liberar perdão. Hoje é noite de jogar qualquer tipo de picuinha por terra. Hoje é noite, realmente, nós sermos igreja, sermos unidos. E para isso, Deus conta contigo, porque tem coisas que está no âmbito dele fazer, outras no meu e no teu. Perdoar é comigo e contigo, porque a parte dele comigo e contigo ele já fez. Então hoje é noite de ceia. Não deixe de cear por nada e nem por ninguém, por nenhum tipo de situação que tenha acontecido durante o teu dia, durante a tua semana. Ah, pastor, eu errei hoje, você vai errar amanhã, você vai errar também, então tu vai cear nunca. Existe uma passagem aqui na Bíblia, no livro de Coríntios, que vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim tome cálice. Ou seja, o Deus está dizendo: aquele que se achar digno, que tome Santa Ceia. Aí eu faço uma pergunta: quem aqui é digno de tomar ceia? Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não erra? Quem aqui não falha? Então você vai entender que a Santa Ceia, gente, é para todos. Porque é a comemoração daquilo que o Senhor fez por mim e por você naquela cruz, até que Ele volte e nos leve junto com Ele para morar eternamente. Estamos aqui de passagem. E quando estamos aqui, vamos fazer a diferença. Vamos ser servos, porque nós servimos ao reino celestial. E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade.